Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre A Tenda Vermelha, da Anita Diamante. Bom, eu recebi esse livro da editora, né? Um livro que foi lançado pela Verus, mas por intermédio do Leia Mulheres Brasil, assim, Leia Mulheres Criadoras, né? As meninas recebem alguns livros, na verdade vários livros de editora, numa quantidade assim normalmente grande, 20, e aí elas sorteiam entre as mediadoras que se interessam, e eu tinha demonstrado interesse e acabei recebendo esse aqui. Acho que já é o segundo livro que eu recebo assim por esse intermédio do Leia. E o livro, ele me chamou a atenção, e aí me inscrevi no sorteio, porque ele se propõe a ser uma recontagem de uma história do Gênesis, que é basicamente a história da tribo de Jacó, mas pelo ponto de vista feminino, pelo ponto de vista de uma das filhas do Jacó, na verdade, pela única filha do Jacó. O Jacó tem vários filhos, mas uma filha, que é a Diná. E eu achei bem interessante, porque vocês sabem, vocês veem aqui no canal que eu tenho esse interesse pela história das mulheres, né? Tem uma série de vídeos aqui relacionado a isso. E embora se trate de um livro de ficção, e eu li como ficção, tratei como ficção, eu fiquei interessada nessa caracterização e exploração então do cotidiano da mulher na antiguidade, né? Porque então o período aqui coberto é a antiguidade. O livro tem esta capa que eu achei bem feia, assim, bem cafona. E eu fui olhar as edições anteriores, porque esse é um livro de 97, 1997. E as capas anteriores, elas são melhores. Elas não são capas sensacionais, mas elas são bem melhores. São capas que teriam me deixado bem mais feliz. E eu fiz uma coisa em comum, porque quando eu peguei esse livro pra ler, eu não achei que eu fosse gostar tanto dele. Então eu não quis rabiscar o livro. E eu usei as tais flags. Eu nunca uso flag. Eu sempre rabisco o livro inteiro. Eu colei uns post-its aqui no final, porque eu tinha o plano de repente ler e passar o livro adiante, mas eu não acho que eu vou fazer isso agora não, tá? Então até por isso que eu tô gravando o vídeo, porque assim, o livro me surpreendeu de um modo bastante positivo. O livro tava então aqui me esperando. Por que eu decidi ler o livro, tá? A gente tá aí vivendo essa conjuntura política, né, no país, e um momento muito tenso, né, de avaliar projetos de governo, de analisar propostas, os melhores candidatos, medir vantagens, benefícios, prejuízos. Tá sendo uma decisão muito difícil, muito angustiante para todo mundo. E eu tava muito estressada, muito angustiada, não tava conseguindo ler, não tava conseguindo me concentrar. A gente tá vivendo assim um período de muito beligerante no debate, né? Os debates têm sido muito difíceis, os debates com os amigos, com os familiares. E eu tava precisando de uma coisa que me trouxesse pro meu centro, assim, porque eu, de modo geral, sou uma pessoa muito calma e muito pacifista. E eu estava irreconhecível, assim, eu tava muito estressada, eu tava debatendo muito, tava brigando muito com pessoas, discutindo com pessoas próximas. E, e eu falava assim, cara, eu preciso de uma válvula que me bote de volta, assim, no centro um pouco, sabe? Que faça um equilíbrio aí, né? Libriano precisa de equilíbrio. E aí, o livro tava ali na minha estante, eu olhei pra ele e falei, cara, eu julguei o livro pela capa, tá? E aí eu falei, bom, esse livro deve ter uma vibe assim, meio novelão, né? E como ele é focado nas mulheres, eu acho que esse livro vai me dar esse alívio, assim, né? Vai ser aquele livro reconfortante. Sabe aquele livro que você ama o personagem, você torce por ele, você chora com ele? Eu queria aquele livro que te abraça, não aquele livro que te desafia, sabe? Eu queria aquele livro que ele vai te dando todas as recompensas, assim, ele vai te atendendo todas as suas expectativas, tá? Precisando desse tipo de livro. E aí, inclusive o livro vem com eu não sei como chama isso aqui, não sei se é um blurb, que esse livro deu origem a uma série no Netflix. Olha, isso deve ser a faxina do vizinho, tá? Deve ser um aspirador de pó, desculpa aí. Hoje é feriado. E acho que isso reforçou também um pouco essa ideia de uma história meio novelão, assim, que eu fosse acompanhar. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei, assim, muito fisgada, né? O livro, ele é muito bem narrado,
Ele desenvolve muito bem a história dos personagens. Ele de fato me fez torcer, acompanhar de vários modos. Ele tem uma caracterização deliciosa. Você se sente lá no Oriente Médio, sabe? Na tenda das mulheres, enfim. Então foi um livro que ele teve o efeito que eu esperava que ele tivesse, sim. E acabou sendo importante para mim nesse momento de me recolocar um pouco ali nos eixos, né? Então, sobre o que é o livro, tá? Antes de tudo, eu queria falar da Anita Diamante, a escritora. Ela é uma jornalista. Esse foi o primeiro romance de ficção que ela escreveu. Ela é norte-americana e ela é judia. Então, eu vi umas entrevistas muito boas dela. Tem um vídeo... Gente, desculpa. Tem um vídeo que a editora Record colocou, tá aqui no canal da Record. É um vídeo que ela fez pros leitores brasileiros. Então, muito fofa, muito querida. Ela falando do livro pra nós. Mas ela já tem uma série de outros livros de ficção, né? Esse foi o primeiro livro de ficção que ela escreveu. Bom, como eu falei no início, então, o livro vai acompanhar, ele é narrado, né, pela Diná, que é a filha do Jacó, né? O Jacó, que tá lá no Velho Testamento, ele é o neto do Abraão, né? Eu até fui reler o Gênesis esses dias, porque ele tinha 1 milhão de anos atrás, eu não me lembrava com detalhes, mas assim, você tem... né, vamos dizer assim, o culto ao Deus Javé, ao Deus bíblico, tem ali início com o Abraão. Então, Abraão tem um filho que é o Isaac, e o Isaac tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Então, aqui a gente vai acompanhar a história da tribo do Jacó, né? O Jacó, num determinado momento, se afasta das terras do pai dele. Eu tinha até feito um esquema aqui, que eu não sei mais onde tá, dos lugares, Canaã, enfim. Acontece uma situação lá familiar com o Esaú e o Jacó. O Jacó se afasta da família dele e vai para as terras do tio dele, se eu não me engano, que é o Labão. E lá nas terras do Labão, ele desposa as filhas do Labão. Então ele casa com 2 irmãs, a Lia e a Raquel, e com as servas. Essas servas eram também filhas do Labão, só que filhas do Labão com escravas, se eu não estou enganada. Então, a Lia vai ter uma serva que é a Zilpá, e a Raquel vai ter uma serva que é a Bilá. Mas, pelo que eu entendi, elas eram irmãs. Eram meio irmãs, né? Mas esposas são a Lia e a Raquel. A Diná é filha da Lia, que é a primeira esposa do Jacó. Muitos nomes eu sei, no início você acha que não vai conseguir acompanhar, mas você consegue. Ela narra muito bem, porque realmente é muita gente, é muito filho, são 12 filhos, né? Os filhos do Jacó deram origem às 12 tribos de Israel, né? Então é filho pra cacete. E o que acontece? Na Bíblia, a história da Diná, a Diná ela é citada assim brevemente, né? O Gênesis ele faz uma lista genealógica longa dos personagens que aparecem lá. E a Diná, ela é citada então como filha, mas depois ela é citada por ter sido estuprada. Então a Diná, ela é mencionada como uma filha do Jacó que sofreu violência sexual de um príncipe egípcio, se não tô enganada. Se ele não é egípcio, ele é de origem egípcia, uma coisa assim. E esse príncipe depois, não vou contar a história, porque se você não leu o Gênesis, isso tá no livro, isso é parte do enredo do livro, mas enfim. E aí o que acontece? A Diná não fala no Gênesis. E aqui, a autora, a Anita, ela em princípio queria fazer uma história sobre a relação da Raquel e da Lia, porque elas têm uma relação de rivalidade na Bíblia, porque o Jacó se apaixona pela Raquel, que é muito bonita, mas ele acaba tendo que desposar a Lia primeiro. A Lia tem uma porrada de filho e a Raquel tem muita dificuldade pra ter filho. Então fica aquela coisa do tipo assim, uma tem inveja porque a outra é muito bonita, e a que é muito bonita tem inveja da outra porque a outra tem um monte de filho e ela não consegue ter filho nenhum. Então elas ficam ali, mas no fim das contas a Raquel vai ter filho, né? A Raquel é mãe do José, que é uma personagem muito importante, né, no Gênesis, e não só no Gênesis. E o que a Anita vai fazer? A Anita, então, quando ela estava relendo a Bíblia, né, ela, para pegar inspiração, ela decide, então, não
contar mais uma história de rivalidade da Lia e da Raquel, mas contar a história dessa personagem, Diná, que é a filha que fica ali meio silenciada na Bíblia, né? Então, ela vai fazer essa narrativa a partir dela. E esse livro, ele é muito interessante porque é um livro sobre o universo feminino naquele momento ali. A Anitta disse que fez muita pesquisa sobre a vida na antiguidade. Então, assim, eu não sei dizer o quão rigoroso do ponto de vista histórico esse livro é. Eu li o livro inteiro, o tempo inteiro, como ficção, então eu considerei que muita coisa aqui pode ter sido criada, inventada pela autora, adaptada para parecer verossímil. E o livro funcionou bem pra mim. Teve um outro momento que eu achei a mentalidade das personagens um pouco contemporânea demais. Um outro insight das personagens que eu já achei um pouco descolado da época delas, talvez. Mas é porque tem uma questão importante aqui nesse livro. Como o culto ao deus Javé, né, o deus bíblico, ele estava no início, né, o Jacó ali era a terceira geração, as pessoas com quem eles conviviam ainda não eram fiéis desse deus específico, eles tinham outros deuses. Né, e era o caso das mulheres do Jacó, do próprio Labão. Inclusive tem um episódio bíblico que é reproduzido aqui no livro, que é o do roubo das imagens dos deuses que o Labão cultuava. E então o que acontece? A Diná vai contar essa história focada na vida das mulheres, então na vida das suas mães, da mãe biológica Lia e das suas tias, que é uma vida completamente diferente do que a gente imagina, pelo menos do ponto de vista da fé, do que está contado na história dos patriarcas. Então, assim, são mulheres que cultuam vários deuses, que cultuam uma deusa, que é a rainha do paraíso, que fertilizam o solo com a própria menstruação. Elas têm essa tenda vermelha, que é um lugar de vida e morte, é um lugar para onde elas vão para passar o período menstrual. Elas passam juntas e lá dentro elas têm momentos agradáveis, elas descansam. A menstruação no cotidiano delas não é vista como uma coisa impura, é vista como uma coisa sagrada. Então elas ficam lá descansando e comendo pãozinho, comendo docinho, batendo papo, costurando. É um momento delas juntas. É um momento de culto dos seus deuses também. E nessa tenda vermelha também é o lugar onde elas dão a luz. Por isso que é um lugar de vida e de morte. Porque naquela época era muito mais arriscado ter filho. E elas tinham muitos filhos. Então eventualmente alguém morria do parto. Eventualmente também os bebês morriam, né? Nasciam mortos ou morriam logo depois. E então assim, era o lugar ali onde elas ficavam para menstruar, para dar à luz, e quando estavam doentes, ou quando estavam morrendo, enfim. E era um lugar onde só as mulheres entravam, os homens não entravam lá. Então, os homens, no livro, os homens nem sabem direito o que acontece lá dentro. Os homens não querem lidar com o sangue menstrual. Existia essa ideia, um certo medo do sangue menstrual. E que com o passar do tempo, com a nova crença, vai se tornando impuro, né? Uma coisa considerada impura, mas que elas não consideram impura, né? Elas têm uma certa aceitação das condições naturais do corpo nessa visão meio cosmológica regida por uma série de deuses, né? Então elas podem fertilizar o solo com esse sangue, enfim. Então tem toda uma visão que hoje muita gente chama, hoje não exatamente agora, mas assim já há algum tempo, mas que voltou a ficar um pouco em voga, que é essa história do sagrado feminino. Esse livro me lembrou muito esse outro aqui, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é um livro que eu comecei a ler no início do ano e que eu venho aí tentando continuar com a leitura bem lentamente. É um livro bem grande, mas é um livro bem gostoso de ler e que é praticamente o primeiro contato mais aprofundado que eu tenho com essa coisa de sagrado feminino. Eu nunca li nada muito específico sobre isso. Eu já tinha lido em outros textos, normalmente sobre abordagens junguianas, alguma coisa sobre essa coisa de feminino. A Clarissa é uma terapeuta junguiana, né? Uma psicanalista junguiana que faz um trabalho com cultura e com criatividade. E nessa linha de psicanálise,
o feminino e o masculino são instâncias da mente, né? Eles não têm muito a ver, me parece, com o estereótipo de gênero. Eles têm a ver com partes, lados, aspectos mentais. Então todo mundo teria o seu lado feminino, o seu lado masculino. O sagrado feminino estaria aí ligado a algo do tipo. Ele, mais claro, assim, o sagrado feminino ele é explorado em aspectos diferentes, às vezes em aspectos mais místicos, enfim. Mas como o Jung era um estudioso dessas manifestações culturais e religiosas, né, e a Clarissa também, essas coisas acabam se misturando. Então, essa noção do sagrado feminino, eu lembrei muito no livro. E essa ideia da morte como parte da vida, né? E a Clarissa fala muito aqui, com várias imagens, né, da Baba Yaga, por exemplo, que tá quando ela fala do conto da Vassalissa. Aqui a Clarissa conta vários contos que foram transmitidos em culturas orais, enfim, mitos. E você tem essa história da Vassalissa, que é uma boneca que representa a intuição. E essa boneca, ela passa por um momento de ser orientada pela Baba Yaga, né? E a Baba Yaga, ela tem esse simbolismo de morte e vida, de destruição e renovação. E isso está muito presente aqui, porque é assim que as mulheres lidam com a morte aqui também, essa ideia de renovação, de recomeço, da morte como parte da vida, como parte da morte como parte da vida, enfim. E então são livros que dialogam bastante. E o livro me interessou muito, assim, porque ele vai abordar o cotidiano feminino naquilo que ele tem, assim, de mais acolhedor, do cuidado, de uma devoção ao outro, inclusive passando por um certo sacrifício. E dessa relação que era uma relação de sororidade, assim, que por mais que, por exemplo, a Lia e a Raquel tivessem momentos de rivalidade, elas também tinham alguns momentos de cumplicidade necessária, né? E elas às vezes conseguiam passar por cima desse sentimento que as afastava, enfim. Então o livro ele vai explorar muito essa questão da proximidade, do cuidado, da amizade entre mulheres. E eu acho que isso me fez muito bem nesse momento, né, político aí, nosso, histórico. Porque ele foi esse contraponto, né? Porque se a gente tá vivendo nesse momento, que é um momento de muita análise, de uma certa agressividade, de muita racionalização e de ser muito objetivo e talvez tentar também ser pragmático, prático, enfim, aqui você tem esse aspecto já mais do sentimento, das sensações. O livro é muito sensorial, né, e dessa coisa meio de cuidado, de intuição, né, enfim, um pouco menos esse universo racional, né, e prático. E eu acho que o sagrado feminino ele tá muito ligado a esse tipo de valor, né, o valor do intuitivo, do luminoso, né, enfim, eu achei muito interessante. Então você vê aqui mulheres valorizando o cuidado sentimental, o cuidado do corpo também, né, até porque a Raquel é mostrada aqui como uma mulher que vai se tornar uma parteira muito talentosa e que vai passar esse conhecimento para a Dinah. Então a narradora também vai se tornar uma parteira muito importante, muito reconhecida pelo seu bom trabalho, né? Aqui a gente vê esse trabalho das parteiras que misturado com curandeiras, né? E como um saber reconhecido e valorizado. E esse livro ele é em grande medida isso também, ele é uma valorização do trabalho das mulheres, né, nessa época. Então, assim, as mulheres que cuidavam da saúde, que cuidavam do tear, do ficar fiando lá juntas, o que já é uma metáfora maravilhosa de construção, né, conjunta e construção até mesmo de sentido, essa coisa de costurar, de fiar, de tear, enfim. E de fazer pão, enfim. Então você tem essas mulheres com características bem diferentes, mas com esse trabalho conjunto, né? Então você tem a Lia, que é a mãe biológica da Dinah, que é uma mulher muito eficiente, ela é uma grande administradora das tendas das mulheres, ela cozinha muito bem, ela fia muito bem, ela é muito talentosa, ela é muito incisiva, ela não é uma pessoa que se abaixa a cabeça facilmente, não é uma pessoa que se impõe.
Você tem a Raquel, que é essa mulher de grande beleza, mas que também se impõe, também é desafiadora em grandes momentos e que acaba revelando grande talento nessa questão aí do cuidado do parto, principalmente, das ervas. A Zilpá, que é a serva da Lia, é muito mística, ela já é muito voltada para a vida espiritual. Tem umas coisas interessantes em relação a ela que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas ela tem um aspecto assim único, bem interessante, mas ela é talvez a mais religiosa, mais ligada ao culto dos deuses, né, da deusa principalmente. E a Bilá, que é a serva mais nova, ela se torna a serva da Raquel, e que é uma moça de grande compaixão e bondade, muito doce, e que tem um conhecimento de natureza muito grande. Ela entende muito bem o comportamento da natureza, dos animais, das plantas. Ela tem uma grande ligação com a terra, assim, é muito interessante. E você vê então a Diná nessa formação ali. A Diná, ela vai sofrer pra caramba, ela vai acontecer uma série de coisas muito tristes na vida dela, mas ela tem essa herança, né? E é uma coisa interessante porque esse livro ele vai tratar exatamente dessa questão de ancestralidade, de saberes passados oralmente, né? Através de histórias e através de música. Então é muito esse universo de mulheres compartilhando a sua própria cultura, suas próprias histórias, e o quanto as filhas têm esse valor para as mães, no sentido de que são elas que levam as histórias, né? Porque os homens não estão muito interessados nas histórias das mulheres, eles nem conversam muito, eles nem têm muito essa troca. Então a história das mulheres ela só é perpetuada pelas histórias, contos e mitos e músicas transmitidos, saberes transmitidos de mulher para mulher. Então tem essa questão aí ancestral e cultural que me interessou muito, tá? Então o livro me surpreendeu bastante. Ele, né, e aí voltando na questão, porque eu queria ler o livro, porque era um novelão e tudo mais. Então assim, o livro tem um texto bastante honesto, ele não é um livro com texto sofisticado ou grandes transgressões formais. Ele é um livro com um texto bem tradicional, mas bem correto. E com uma narrativa muito fluida, eu devorei o livro. Eu só não li mais rápido, porque realmente eu estava num momento... Como ainda tô, né? Num momento ainda de muita tensão mental, uma atividade mental, assim, analítica, muito intensa. E aí isso acaba quebrando um pouco a concentração para a leitura de outras coisas. Mas eu gostei, o livro me surpreendeu muito, assim, ele nem foi só o novelão que eu esperava que ele fosse, né? Ele, na verdade, foi uma... Eu não fazia ideia do que ele ia... Eu tinha uma ideia, mas eu acho que ele foi além da ideia que eu fazia dele. E eu achei muito bom que ele tenha se conectado muito com esse, né? Porque eu acho que eu talvez não tivesse lido ainda nenhum livro que fosse tão conectado com esse da Clarissa. Porque ele é basicamente uma representação, né, artística das tradições que a Clarissa tenta resgatar nesse livro aqui, né, com a descrição lá dos mitos, das histórias, né, das cantadoras, enfim, tudo mais. E então eu gostei bastante. Sobre a série do Netflix, tentei assistir o primeiro episódio, é uma série, é uma minissérie com 2 episódios longos, de mais de uma hora e meia, uma coisa assim. Eu comecei a assistir o primeiro e achei muito chato, tão chato que eu dormi. Então, assim, eu vou tentar continuar assistindo e ver qual é, mas eu não gostei muito. Eu achei... Não sei se é um filme de uma minissérie de orçamento baixo, mas assim... Uma das coisas que eu já achei mais estranha é que o elenco é quase todo muito branco. E eu achei isso muito estranho, se você está representando pessoas do Oriente Médio e África e as pessoas são tão brancas de cabelo liso, assim, eu achei isso, me causou um estranhamento inicial. Outra coisa é... A tenda vermelha da Netflix lá na série é bem diferente do que eu imaginei, porque aqui a gente tem essa imagem de um universo rústico, empoeirado, e a tenda delas é quase uma tenda de luxo, parece que elas estão num spa, assim, então eu não comprei muito aquela ideia ali, não. Enfim, tenho essas críticas à série, à minissérie.
embora eu em algum momento devo tentar terminar de assistir, pelo menos o primeiro, enfim. Mas não foi nada que tenha me impressionado. A própria autora falou, a autora disse, ela tentou enfatizar em várias entrevistas que ela não tem nada a ver com a série, tipo assim, não ajudei a roteirizar. A série fez escolhas que eu não teria feito. Não acho a série muito diferente do meu livro. Então, assim, eu acho que ela também não curtiu muito. Embora ela respeite, ela disse que a série é um projeto apaixonado lá das produtoras, enfim. Acho que ela reconhece o valor e agradece o interesse, mas não, também não se identificou muito, não. Mas é isso, tá, gente? Então eu gostei muito do livro. Eu sei que a expectativa conta, né? Eu vi muita gente que teve a expectativa talvez um pouco traída, né? Tipo, ficou um pouco frustrado com algumas coisas, talvez. E o meu caso foi o contrário, porque na verdade eu fui esperando um novelão mesmo e gostei muito. Gostei muito da abordagem, do tratamento do livro. Acho que ele. Eu também acho que o livro me deu o que eu estava precisando na hora que eu estava precisando. Eu peguei o livro na hora certa também. Mas eu achei uma história bem ok, tá? Bem feitinha sobre essas mulheres na antiguidade. Agora, eu acho assim, tá? Isso aqui tem que ser lido como ficção, gente. Porque eu também já vi um pessoal na internet pistola porque o livro deturpou a história dos patriarcas, das pessoas. Gente, ela partiu de uma história bíblica para criar uma história ficcional. Inclusive, já vi ela falando numa entrevista que ela falou assim que o comportamento, a recepção dos cristãos foi bem diferente dos judeus, porque ela falou que os judeus têm toda uma tradição de repensar os textos bíblicos como criativamente, que isso não é um tabu entre judeus, mas que ela percebeu que os cristãos ficaram muito chateados. Então assim, gente, para quem é cristão, né, religioso, eu li isso aqui como ficção, tá? Então, assim, eu acho que é como deve ser lido. Isso aqui não é para ser lido como uma resposta, eu acho, à Bíblia, ou uma afronta. Não, muito pelo contrário. Eu acho até interessante o que ela faz, porque ela parte de elementos que estão no próprio Gênesis, essa coisa de haver outros deuses, né? E de manter uma certa coerência ali naquelas pessoas que tinham esses outros deuses, assim, né? Num período de início ainda da fé, né, no Deus bíblico. Então, assim, fazia sentido que essas pessoas tivessem outro tipo de perspectiva em relação à espiritualidade. E eu acho que é por isso, até, que eu relevei em grande medida o tal insight contemporâneo das personagens. Porque, na verdade, eu sei muito pouco sobre a vida das mulheres na antiguidade. Quando eu estava lendo o livro, eu fui ler algumas matérias e eu via uma reportagem lá que citava um estudo que dizia que no Egito, num determinado período do Egito, os homens e as mulheres tinham direitos equivalentes, assim. Eu não acho que isso foi comum em toda a Idade Média, em todos os lugares. Eu acho que tinha diferença de um lugar para o outro. Então, assim, aqui não é um caso de equivalência de direitos e deveres. Eu acho que existe, sim, uma autoridade masculina, mas existe também uma certa liberdade aqui no livro feminino. Inclusive, uma certa valorização da sexualidade feminina, do prazer sexual feminino, que é uma coisa que eu achei interessante. O livro ele tem uma certa sensualidade, mas nada muito vulgar ou excessivo, e que eu acho que tenta chamar atenção para essa coisa do indivíduo feminino como um indivíduo sexualizado também, né? Mas no que eu quero dizer assim, no sentido de que tem desejo, né? E que a cultura entende que esse desejo deva também ser valorizado nas relações interpessoais. Então, assim, eu relevei porque eu entendi que ela levou para essa questão da cultura em torno dessa coisa de deusas e de várias deusas aqui, a deusa da cura. Elas falam muito da deusa da cura, da deusa da fertilidade, da rainha do paraíso. Então, eu acho que que existia talvez, pode ser que tenha existido, né? E eu acho que é em grande medida a tese de quem pratica esses círculos de sagrado feminino, de uma valorização do feminino, não só do masculino, mas do feminino nessas instâncias aí de psique e espírito.
tá? Eu sei que essa resenha deve estar muito estranha, muito viajandona, em grande parte pela minha limitação em relação a esses conhecimentos de sagrado feminino, tá? Que eu tô começando a ler agora, então eu nem tenho muito arsenal pra dizer que concordo ou não, que discordo. Eu tô tentando, né, ter a mente aberta pra esse tipo de leitura que não me é comum. E eu acho que são 2 livros que dialogam bastante. Eu gostei muito. Nesse momento me fez muito bem ler essas coisas associadas. Eu acabei retomando, né, a leitura da Clarissa depois que eu li o livro da Anitta. Então é isso, me digam se vocês já leram esse livro, se já tinham ouvido falar dele, o que vocês acharam, tá? E se vocês já leram algum outro livro relacionado a essa ideia de uma certa valorização do feminino, do sagrado feminino, enfim, em ficção, porque também eu ficaria interessada se descobrisse mais alguma coisa do gênero. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!